Muito boa noite a todos, a todas. Hoje aqui no Debate Geral eu tenho a imensa honra de entrevistar uma excelente profissional, além de colega de profissão, é uma pessoa que eu admiro muito, a doutora Letícia Vieira Matos. Muito boa noite, doutora, como vai? Olá, Arthur, doutor Arthur, muito prazer, uma imensa satisfação receber o seu convite, poder estar aqui nesse programa que está fazendo muito sucesso, já elogio aqui em público, sempre assisto, com muito conteúdo bom, com pessoas assim de muito renome aqui na cidade de Marília. Te desejo muito mais sucesso. Muito obrigado. E obrigada por poder estar falando de Previdência Social aqui no seu programa hoje. Com certeza. Mas, na verdade, a honra é nossa, né? Minha e de quem está em casa. Doutora, antes da gente começar a falar do assunto principal, eu fiquei sabendo que a doutora é presidente da comissão do Jovem Advogado, né? E é uma comissão que veio para acolher, é isso? Fala um pouquinho mais. Apresente a comissão, doutora, por gentileza. Isso, exatamente. Eu estou como presidente da Comissão da Jovem Advocacia aqui da subseção de Marília. Foi um convite que eu aceitei com muito carinho do nosso presidente, o Tércio Spigolon, que é aqui da cidade de Marília também. Então, a grande proposta da Jovem Advocacia é acolher os jovens advogados, né? Não apenas na cerimônia que nós temos aí, normalmente 3 vezes ao ano, mas, sobretudo, acolher e trazer para a OAB, trazer e mostrar os benefícios que a OAB oferece, mostrar o que nós podemos fazer para ajudá-los, norteá-los. Muitas vezes são jovens que acabaram de se formar, acabaram de passar no exame da ordem, pegaram suas carteiras e não sabem se vão continuar na advocacia, qual área querem ou pensam em seguir. Então é exatamente isso, é uma comissão de acolhimento. E nós, na nossa gestão agora, a gente pretende também fazer uma gestão de conteúdo. O jovem advogado, muitas vezes, ele não tem uma condição financeira muito boa. Então, os cursos oferecidos, as palestras oferecidas, e a gente pretende fazer por áreas. Então, primeiros passos na advocacia criminal, na advocacia tributária, exatamente para poder auxiliar o colega jovem advogado aí da subseção de Marília. Nossa, que bom, né? Integrar, né? Integralizar esse jovem advogado, né? Mas vamos aproveitar para entrar no assunto principal, que hoje é muito importante, o direito previdenciário, né? Aquele direito que o pessoal que está em casa acredita que seja só para o pessoal mais velho, para quem é mais velho, mas não é, né? A gente sabe que existe outros tipos de benefícios, auxílio doença, pensão por morte, auxílio reclusão, e a gente vai tentar explanar hoje um pouco aqui cada benefício. Mas, doutora, eu queria entender melhor, a Previdência, ela é composta pela Seguridade, pela Saúde, como que funciona? É tudo misturado ou, na verdade, assim, dá para delimitar cada um? A Previdência, ela precisa de contraprestação ou não? Como que funciona? A assistência social está misturada aí no meio? Você poderia explicar para quem está em casa e não conseguiu entender por que a gente fala desse tripé? Boa pergunta. Muitas pessoas se confundem, acham que Seguridade Social é sinônimo, né, de Previdência Social. Então, vamos aqui fazer uma contextualização. Quando a gente fala de Seguridade Social, a gente está falando de um conjunto de ações aí, decorrentes do âmbito público, como da sociedade, exatamente para primar, para garantir a Previdência Social, a saúde e assistência social para as pessoas no Brasil. Então, quando a gente fala de seguridade, a gente está falando de um gênero que está esculpido na nossa Constituição de 88, lá no artigo 194, que traz a previsão dessas ações. Agora, quando a gente fala de Previdência Social, a gente está falando desse tripé essencial, que é formado pela Previdência, pela Saúde e pela Assistência Social. E cada espécie dessa que eu citei aqui tem uma característica correspondente e específica. Então, vamos exemplificar. Quando a gente fala de SUS, que aí é nosso grande exemplo da saúde, nós sabemos que é o quê? Ele é universal. Então, muitas pessoas se perguntam, mas se uma pessoa tem um poder aquisitivo maior, ela pode, por exemplo, utilizar um tratamento na FAMEMA, ou um tratamento no HC? Pode, exatamente porque eu não tenho uma limitação de renda. É um sistema universal, independentemente de como essa pessoa pode pagar ou se ela não pode,
enfim, independentemente do status social dela. Quando a gente fala de assistência social, eu já começo a funilar um pouco. Porque embora eu não precise de uma contraprestação pecuniária, necessariamente eu preciso que aquela pessoa ela esteja desamparada de forma social. Então, é uma pessoa que ela está numa vulnerabilidade social, ela não tem um poder aquisitivo alto, né? Então, ela precisa que o Estado a ampare. E, da mesma forma, quando eu falo de previdência social, que forma esse tripé essencial, que é uma espécie da seguridade, eu também já trago aí outras características, como eu posso citar a contribuição. Então, para eu, Letícia, poder ter direito a um benefício previdenciário, obrigatoriamente eu preciso verter contribuições perante o Instituto, que é o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia federal e concede esses benefícios. Então vejam que a gente não pode, de forma alguma, confundir. Seguridade é a mesma coisa que previdência? Não. São coisas totalmente diferentes, são repartições diferentes, são âmbitos diferentes. Eles se encontram, porém não se confundem de forma alguma. Perfeito, doutora. E é importante para quem está em casa entender que se não teve contribuição, se não teve trabalho, se não teve recolhimento, não tem aposentadoria. Bom. Na verdade, pode ter outros direitos, né? Que inclusive a gente vai falar hoje, né? Que se encontra dentro da Seguridade Social. Doutora, para quem não contribuiu e é de baixa renda ou tem uma idade avançada, qual seria, teria algum direito, teria alguma situação, teria uma saída? Porque a gente sabe, né, que muitas vezes quem está em casa ou está assistindo, conhece alguém que não tem uma renda e principalmente agora nessa pandemia a gente viu quantas pessoas perderam as suas atividades laborativas, principalmente quem não tinha registro em carteira, muitas vezes essas pessoas eram autônomas e essas pessoas acabaram não tendo mais como se autossustentar. E, na verdade, isso é muito difícil, né? E muito duro, né? E existe uma forma da gente conseguir reparar esta forma. Como que funcionaria isso, doutora? Eu costumo dizer, doutor, que a pandemia, infelizmente, ela veio desnudar a vulnerabilidade social do brasileiro. Então, aquela pessoa que ela tinha um trabalho intermitente, ela não teve mais na pandemia. Um entregador de plataforma, né, um Uber ou um iFood, enfim, independente da empresa, ele vive numa extrema vulnerabilidade. Então, de forma geral, o trabalhador mais simples, o trabalhador hipossuficiente, ele teve essa vulnerabilidade mais explícita. Quando a gente fala de assistência social, pelo fato de eu não precisar dessa contraprestação, o benefício hoje que a gente pode exemplificar e trazer aqui é o BPC-Loas, que é o benefício, né, da assistência social, de prestação continuada da Lei da Assistência Social que nós temos, a Lei 8.742 de 93. Então, vejam, pelo fato de ser um benefício assistencial e não previdenciário, eu tenho aí, decorrente disso, algumas características específicas. Duas que a gente sempre tem que deixar claro para os clientes, para as pessoas de forma geral, é que ele não vai ter direito ao 13º. Então, esse beneficiário do BPC-Loas, ele não vai ter direito ao 13º. Da mesma forma que, se essa pessoa vier a falecer, os seus dependentes não terão direito à pensão por morte. Por quê? Retorno a dizer, porque é um benefício assistencial. É apenas enquanto a pessoa estiver viva. Ela precisa desse benefício porque ela não trabalha, porque ela não tem outra forma de renda, outra fonte de renda, então ela precisa disso para sua subsistência. Então vejam que é diferente de uma aposentadoria. Eu tive a vida inteira, essa pessoa ela teve contribuição perante o INSS, ela pagou, ela verteu contribuição. Então eu vou ter sim de forma vitalícia, ou seja, até o falecimento desse segurado, da mesma forma que os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Então, é importante sempre se ater a essa classificação de benefício assistencial, de benefício previdenciário e aí as suas características decorrentes. Perfeito, doutora. Eu acho importante para quem está em casa conseguir entender. Aproveitando que a doutora já falou alguns dos requisitos do BPC-Loas, eu gostaria de tentar
explicar para quem está aí em casa o que seria essa renda per capita familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, que tanto os previdencialistas relatam, né? Os clientes muitas vezes não conseguem entender e hoje vai ser uma oportunidade para você que está em casa conseguir entender. Por quê? Conforme a doutora relatou, a questão do LOAS, ela é para quem tem necessidade, então não é para todos. Então, na verdade, você vai ter que seguir alguns requisitos. E o que significa isso, doutora? Como que funciona essa questão da renda per capita? Eu costumo dizer que os advogados têm que parar de falar o juridiquês, né? E levar para os nossos clientes o português simples, claro. Esse é o objetivo da linguagem, né? Que a outra pessoa nos entenda. Então, vamos lá. O BPC LOAS é um benefício, como eu disse anteriormente, da Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício específico e especial para as pessoas que têm baixa renda. E qual que é o critério hoje, né, de acordo atualmente, qual que é o critério de baixa renda? Quando eu falo que é 1/4 do salário mínimo per capita, isso quer dizer que é 1/4 do valor por pessoa. Então, hoje, o salário mínimo é R$ 1.212. Eu preciso dividir e ver se esse valor vai dar ou não 1/4. Tá dando mais ou menos, salvo engano, não sou muito boa aqui em matemática, 320, 312 mais ou menos. Ou seja, se na sua renda, seu núcleo familiar, ele tiver uma renda, uma pessoa trabalha e eu tenho 5 pessoas que moram comigo na minha unidade, no meu núcleo familiar. Se a minha renda for igual ou menor a 1/4 desse salário, então para cada pessoa tem uma renda de 320, eu vou ter direito ao BPC LOAS. Então, essa vai ser a pedra norte do BPC LOAS, a renda. Fora isso, eu preciso ser um idoso, e aqui já chama atenção que a idade para o idoso é diferente do Estatuto do Idoso, não é 60 anos, então eu tenho uma idade maior, seria para 65 anos ou mais, ou se a pessoa tem uma deficiência. Aqui deixa eu deixar bem claro, porque as pessoas confundem. Então, eu preciso ser ou deficiente ou idoso, tá? E obrigatoriamente eu preciso ser de baixa renda. Aqui, doutora, eu chamo a atenção que muitas pessoas confundem a deficiência com doença, com incapacidade para o trabalho. Então, assim, eu tenho uma doença, obrigatoriamente ela vai ser uma deficiência? Não. Obrigatoriamente vai ser uma incapacidade? Não. Quando eu falo de incapacidade para o trabalho, eu estou falando de benefícios do trabalho. O antigo auxílio-doença ou a antiga aposentadoria por invalidez, que a reforma, inclusive previdenciária, mudou a nomenclatura, agora ela chama de benefício temporário ou permanente, né, definitivo, enfim. Foi mudada essa nomenclatura, mas o objetivo é o mesmo. Então, eu preciso obrigatoriamente ser de baixa renda e estar nesses 2 critérios. Então, a deficiência é, por exemplo, considerado se eu tenho... Vamos exemplificar aqui. Essa semana eu recebi uma moça que o filho dela tem uma paralisia cerebral. E essa mãe, ela precisa cuidar dessa criança. Então, veja que ela não consegue ter renda. Ela não consegue sair da casa dela, ter uma carteira assinada, trabalhar numa casa de família, porque ela precisa... trabalhar, ok, quem vai ficar com essa criança? Será que todo local, será que toda pessoa consegue cuidar de uma criança especial? E futuramente, quando ele for maior de idade, ele vai estar inserido no mercado de trabalho? Não vai estar, né? Então é uma forma de você resguardar. Para quem está aí em casa, doutor, não consegui, superou a renda per capita, 1/4. É possível pleitear de forma judicial? E conforme a doutora falou, é para uma incapacidade que ela seja maior do que 2 anos. Então é necessário que seja algo grave, né? Algo que inclusive vai ser feita uma perícia, né, doutor? É feita uma perícia ou não? E você que teve o seu requerimento indeferido no INSS, é possível pleitear na esfera judicial? E como que funciona essa situação? Isso mesmo, doutor. Então, quando a gente fala da renda, embora eu tenha esse critério objetivo, a gente consegue mitigar esse critério no Poder Judiciário. Por quê? Porque, embora tenha passado R$20, R$100, não é esse número em específico que vai poder, que tem o condão de dizer, na verdade, se essa família ela é ou não de baixa renda. Então, sim, eu tenho o critério objetivo na lei, ele é claro. Não quer dizer que passou um pouco desse valor que eu não vou poder ter direito. Então, o Poder Judiciário, de forma sábia, e isso é óbvio que é de cada caso, a gente fala que é uma análise casuística,
porque pode ser que no caso do doutor dê certo, no caso da outra advogada dê certo, mas no caso do terceiro não dê. Por quê? Porque é caso a caso. Né? É aquele núcleo familiar, é o trabalho que o pai faz, é a doença que a pessoa tem, é o que ela precisa ali, inclusive, gastar com remédio, com médico, então vai ser cada caso. Então, sim, é possível a gente mitigar isso no Poder Judiciário, felizmente, é algo positivo para esse beneficiário, para essa família de forma geral. A outra questão, eu tenho uma negativa no INSS, acabou por aí? Não, tá? Isso tanto para o benefício assistencial, que é o BPC Loas, como para qualquer benefício previdenciário. Então, o que a gente precisa, no primeiro momento, é sempre invocar o INSS. Então, eu preciso ter uma resposta do INSS, mas eu não preciso passar por todas as vias dentro do INSS. Isso quer dizer o quê, doutora Letícia? Isso quer dizer que vou requerer um BPC Loas? Obrigatoriamente preciso fazer o requerimento administrativo lá na autarquia, lá na Castro Alves, aqui em Marília. Porém, foi negado. Eu preciso entrar com recurso administrativo? Eu sou obrigado? Não. Você pode continuar no âmbito administrativo ou você pode requerer perante o Poder Judiciário. Aí é liberalidade do segurado ou do beneficiário do LOAS, né, que está tentando um benefício. Ele que escolhe, né? Então, daí a importância que a gente tinha até comentado, procurar um advogado que possa te nortear, não fazer o requerimento sozinho, por mais que é simples ou não é, sempre a parte técnica é importante você ter um respaldo. Até mesmo porque no âmbito administrativo, se você começa com um processo administrativo de forma equivocada, possivelmente a sua carta de concessão vai ser negativa, vai ser uma negativa desse benefício. Então comece de forma correta, comece bem instruído, mostre qual que é o seu direito, procure um advogado da sua confiança que você possa mostrar realmente ali a sua documentação, o que está acontecendo e conseguir, com toda a sorte, o seu benefício, né? Com certeza, doutor. Isso é muito bom para quem está em casa, né? E quem pediu, quem está esperando uma resposta, sabe a felicidade que é, né? E a família muitas vezes está numa questão de vulnerabilidade. E quando vem esse respaldo do Estado, ela vai custear, às vezes, a questão mínima, a alimentação, a saúde mesmo, e quem sabe sobra até para o lazer, né? A gente sabe que o salário mínimo não é algo que dê para gastar com muita coisa, mas com certeza é algo que possa auxiliar uma pessoa que é de baixa renda. Mas saindo um pouco dessa questão social, né, eu gostaria de entrar mesmo na questão previdenciária, na questão de recolhimento, para a doutora explicar um pouco melhor a questão dos benefícios. Como que funciona, doutora? Hoje, a autarquia é representada pelo INSS, o antigo como que chamava antes? Porque tinha INPS. INPS, isso mesmo. Tem muitos clientes que vão até o escritório do advogado previdencialista e eles falam que não é o INSS, né? Eles reconhecem com outra autarquia. Mas é importante a gente saber hoje que quem representa na esfera administrativa é o INSS, que esse é um órgão tão importante, porque é um órgão pagador, além de ser o órgão pagador, ele também vai ter o critério de análise, né, doutora? Como que funciona? Você poderia explanar um pouco mais para a gente? Claro, com certeza. Só se me permite, fazendo um adendo, que muitas pessoas perguntam, só voltando ali no LOAS, essa questão da deficiência, me lembrei agora, qual tipo de deficiência está englobado? Então, assim, gente, não tem uma lista, tá, exaustiva de deficiência para você poder ter acesso ao BPC Loas. A lista que nós temos é exemplificativa. Isso quer dizer que esse rol, ele não se esgota. Então, a pessoa que tem um autismo, né, seja de qualquer grau, ela vai ser submetida à perícia, pode ser que ela tenha aí essa concessão positiva perante o INSS, ou como eu disse, a paralisia infantil. Uma outra questão que é considerada uma deficiência a título de BPC Loas é a AIDS, inclusive. Muitas pessoas que estão acometidas de AIDS e estão aí já desenvolvimento, não conseguem trabalhar. Então, assim, não é um rol exaustivo. Tendo a deficiência e ela sendo grave, passando pela perícia, a pessoa vai ter direito. Agora, entrando na Previdência, só quis fazer esse adendo para vocês, o Instituto, o INPS, até me fez lembrar, minha avó que falava INPS, tem muitos clientes idosos que falam que era o antigo Instituto Nacional, né? Hoje é INSS, Instituto Nacional do Seguro Social.
né? Então, assim, só a nomenclatura com os anos foram modificando, mas é uma autarquia federal. Hoje eles são responsáveis não apenas pelos benefícios previdenciários, como pelos benefícios assistenciais, inclusive fazendo a perícia, a questão toda social com as assistentes, né? Toda a documentação. Nós temos os peritos médicos que inclusive estão, a maioria no Brasil estão em greve. Nós tivemos agora, a semana passada, o início dessa greve. Muitas perícias paradas, né, foram suspensas, as pessoas remarcando aí, sem muita... a gente ainda não sabe a previsão de quando eles vão voltar. Então, de forma geral, esse é o objetivo do INSS, pleitear não, observar e conceder, analisar esses benefícios, essa parte toda da previdência como da assistência social para as pessoas. Bom, bacana, né? Então você que está em casa, que você contribuiu, será que chegou o momento tão esperado da aposentadoria? Será que o impacto dessa reforma que teve, essa reforma um pouco recente, que eu gostaria que a doutora falasse, é a única reforma, será que teve? Será que já teve outras? Porque o pessoal que está em casa visualiza muito essa reforma, né, doutora? Teve outras ou não? Como que funciona? E o que mudou, o que não mudou? Teve bastante coisa? Foi prejudicial? Foi benéfica? Você poderia explanar para nós e para quem está em casa um pouco mais dessa reforma previdenciária? Claro, claro, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer que talvez essa reforma que a gente foi a emenda constitucional 103 de 2019, talvez ela tenha sido a mais falada, a mais comentada, não porque ela foi a única ou foi a primeira, porque de fato não foi. Mas talvez como ela foi orientada. Então nós temos uma reforma muito impactante para a sociedade de forma geral, uma reforma que ela foi feita de forma muito rápida, sem uma discussão aí hábil com a sociedade, com as pessoas que mais seriam atingidas, com profissionais do direito mesmo, inclusive da área previdenciária, que poderiam olhar com um critério mais rigoroso, de fato o que pode mudar, o que não é interessante mudar, mas traduzindo, a gente teve uma reforma que ela teve um cunho meramente técnico-econômico. Inclusive foi aí concatenada, foi feita por um ministro da Economia. Visando a questão econômica. Então, assim, é um instrumento técnico que eu preciso estar com déficit, né? Essa era a principal argumentação. Tem um déficit grande, e aqui também não entro no mérito, nós temos várias formas de discutir isso. A gente tem a DRU, inclusive, que é a desvinculação, que tem sim um valor interessante da seguridade, mas enfim... tem um déficit e eu preciso reduzi-lo. Essa era a principal mensagem. Então eu tenho uma reforma que o Congresso, as duas casas aceitaram de forma muito rápida, foi votada de forma muito rápida e uma única, como posso dizer, não uma única, mas uma principal mensagem. Eu quero que o beneficiário, esse segurado, ele trabalhe muito mais, até porque a expectativa do brasileiro aumentou, então ele vai ter que trabalhar mais. E por outro lado, por outra faceta, ele vai receber um benefício previdenciário menor. Por quê? Porque quando eu aumento, eu dificulto, na verdade, essa concessão do benefício, então eu vou aumentar o requisito de idade e vou aumentar o requisito carência, concorda comigo que o recebimento dele vai ser menor? Porque a tendência é ele morrer logo. Perfeito. E por outro lado, o benefício dele ser menor. Então, esse é o jogo rápido e principal da reforma da Previdência. Eu vou aumentar o tempo que ele trabalha e vou diminuir o valor do benefício. E aí surgem essas dúvidas, será que foi a primeira? Será que não foi? Não, não foi a primeira. Nós tivemos outras modificações na lei previdenciária nos últimos anos, tivemos em 2003, tivemos em 2015, tivemos em 98, né? Acrescentou-se aí vários elementos, como o próprio fator previdenciário, como em 2015 que teve a limitação da idade da pensão por morte no governo da Dilma, só que dessa forma, de um jeito tão abrangente, com modificações tão significativas, infelizmente foi a primeira vez que a gente observou aí na vida do direito previdenciário. Perfeito, doutor. Mas nem tudo está perdido, né? Porque
tá na moda falar de um tal de planejamento previdenciário, planejar, será que é uma questão só de cálculo, será que é uma questão só do futuro, só você que está chegando perto da aposentadoria, que vale a pena realizar esse planejamento, ou você que é mais novo também pode correr atrás, já começar a se planejar? Como que funciona, doutor? É algo novo, né? É um instituto, é um estudo novo, né? Como que você poderia descrever para quem está em casa, nunca ouviu, né, o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, doutor, é algo assim, a gente já observava antes da reforma, mas digamos que após a emenda constitucional se tornou aí um trabalho muito bom, uma demanda muito boa para os advogados previdenciaristas e, por outro lado, também muito bom para o segurado. Por quê? Porque eu tive uma dificuldade na lei, né? Então, até mesmo o que era um pouco mais simples, hoje não é tão simples do próprio operador do direito entender, que dirá uma pessoa que não é dessa área. Então, o planejamento previdenciário é exatamente eu saber da vida previdenciária desse segurado. E aí muitas pessoas perguntam, é fazer cálculo? Não. O cálculo é um elemento dentro do planejamento previdenciário. Mas o planejamento é exatamente você saber da vida inteira dessa pessoa e dizer para ela quando ela vai aposentar, qual é a melhor regra de transição, caso ela já esteja inserida no regime da Previdência Social, quando foi promulgada a reforma, qual será o benefício, né, o valor de benefício dela, quando que ela vai ser daqui 3 anos, será que ela precisa contribuir mais? Será que, inclusive, se ela contribuir por mais 1, 2 anos, o valor de benefício dela não vai aumentar de forma significativa? Então, vejam que é um estudo de suma importância. Tem muitas pessoas que nos procuram, por exemplo, e não sabem que já poderia ter aposentado porque tinha direito adquirido lá em 2019. Então, lá no 13 de novembro de 2019, na reforma, a pessoa já poderia ter, inclusive, aposentado no direito adquirido com a regra melhor. Nossa. E está continuando aí a contribuir. Então, vejam, direito previdenciário, eu brinco, ou você ama ou você odeia. Eu, no caso, amo, adoro direito previdenciário, óbvio. E, então, assim, olhar o seu CNIS. O que é CNIS, doutor? O CNIS é aquele cadastro das informações sociais que está a sua vida previdenciária. A empresa que você trabalhou, se você teve concedido algum benefício, quais anos que você trabalhou em tal empresa, será que teve contribuição? Será que essa empresa ela só não fez o registro na sua carteira de trabalho, porém você não tem aquela contribuição previdenciária vertida, aqueles 8% lá em cima do seu, por exemplo, da sua remuneração? Então, assim, são coisas muito importantes. Às vezes, doutor, não é nem apenas fazer a contagem para ver se está certo ou errado, mas às vezes por exemplo, retificar o meu CNIS. Perfeito. Ou falta informação ou a informação está equivocada. E quem recolhe com GPS, aquelas guias, né, doutora? Muitas vezes o INSS pede uma comprovação. Então, também no planejamento já se pode sanar essa situação também, doutora? Como que funcionaria para quem tem aquelas guias assim que pagam mensais, né? Isso, o doutor, sabe aquelas guias que a gente comprava, a gente, né, acho que a pessoa até mais velha, comprava lá na papelaria, ela é meio laranja. Hoje a gente consegue, inclusive, tirar essas guias no site da própria Receita, mas tem gente que continua, que gosta de comprar lá na papelaria. Então, essa guia, eu falo que é um documento. Então, assim, às vezes chega para mim e fala, ai, doutora, eu não sei onde eu coloquei. Eu falo, gente, é um documento importantíssimo. Porque se você não tiver a sorte de constar lá no sistema do INSS, no CNIS do INSS, que está no seu nome, que tem o valor, o seu CPF, todos os seus dados pessoais, como que eu vou comprovar? Então, se você que está nos assistindo está recolhendo via guia, aquele carnezinho que você preenche, ou que você tirou no site da Receita e você mesmo preencheu, guarde o comprovante. E até mesmo por quê? Porque o banco, dependendo de qual seja que você fez o pagamento, ele apaga. Então eu sempre falo, tire cópia, grampeie com esse documento e guarde numa pasta. Essa sua documentação vai ser de suma importância quando você for se aposentar. E aqui eu já abro aqui um parênteses, por quê? Porque a preocupação da aposentadoria, quando que eu vou aposentar, quanto que eu vou ganhar, infelizmente não é uma preocupação do jovem.
O doutor, por exemplo, está contribuindo para a Previdência? Como que anda a sua vida, sua vida previdenciária? Está indo bem, inclusive eu faço contribuição privada, né? A OAB nos permite a contribuição privada, isso é muito bom também, e sempre pensando no futuro, né? Então é de extrema importância a gente saber que amanhã ou depois a gente venha a precisar, né? Doutora, aproveitando que a gente já falou um pouco da questão do LOA, já falamos de uma maneira geral da Previdência, da assistência, e eu queria entrar e falar com você que está em casa sobre os benefícios, né? Como que funciona a questão da pensão por morte, né? Assim, a gente sabe que o mundo passou por uma grande pandemia, né? Existe, assim, diversas famílias que foram afetadas, abaladas. A gente lida hoje com a questão da morte, assim, quem não conhece um amigo, um vizinho, um conhecido que veio a falecer nesse período? E então eu creio que esse benefício foi muito pleiteado e existe algumas dúvidas, né? E é possível a gente saber se teve alguma modificação nesse benefício ou não? Continua pagando 100%? Todo mundo vai ter direito? Como que funciona? Companheiro é diferente de companheira, a mulher, a esposa? Existe essa diferenciação? A questão dos filhos também. O filho vai receber pro resto da vida ou não? Vai ter um parâmetro, uma idade? Como que funciona? Você poderia tirar a dúvida do pessoal que está em casa, que assim fica meio assustado. Claro que a gente não quer pensar nesse benefício, mas infelizmente muitas vezes é um benefício que vai salvar uma família, salvar esse dependente que ficou, né? Sabe, o luto vai persistir, mas a questão financeira a gente sabe que é de extrema importância. Isso mesmo, doutor Arthur. A questão da pensão por morte, vamos deixar claro aqui. O pai pode ter direito, o filho, o enteado. Então, assim, a pedra norte desse benefício é a dependência econômica da pessoa. Então, houve um falecimento, não importa apenas quem é a pessoa, importa se de fato ali tinha essa dependência. Então, isso pode ser um enteado, pode ser o pai, pode ser a mãe. É claro que a lei de benefícios, né, a lei 8.213 de 91, ela traz a questão da presunção relativa e da presunção absoluta. Então, se eu sou filho, eu tenho uma presunção absoluta. Isso quer dizer o quê, doutora Letícia? Eu vou tirar do juridiquês para vocês. Isso quer dizer que, pelo simples fato de eu ser menor de idade, menor de 21 anos, e o meu pai falecer, eu já tenho direito a esse benefício. Eu não preciso comprovar para o INSS que, de fato, eu faço jus a ele. Eu preciso comprovar que eu era dependente? Não, porque eu já era filho. Mas são todas as pessoas que, nesse caso? Não. As pessoas que não têm essa presunção absoluta e sim a presunção relativa, aí sim elas precisam fazer uma prova documental, testemunhal e realmente perante o INSS comprovar essa dependência. O doutor tinha falado, e quem mora junto, né? A gente fala que no direito é a união estável, né? É equiparado ao casamento, então não tem um documento, não tem uma certidão de casamento, mas aquela companheira ou aquele companheiro, ele tem direito? Sim, ele tem direito. A única diferença aqui é que eu vou comprovar por outros meios. A maioria, a grande parte, por óbvio, vai ser a prova documental. Como assim? Que prova documental, doutora? Então, eu moro com meu companheiro. Uma prova documental do meu dia a dia é o comprovante de residência no mesmo nome. Então, eu estou morando com ele há 3 anos. Que é maior prova do que eu mostrar para o INSS, olha, moramos na mesma rua, no mesmo endereço há 3 anos. Isso seja por uma conta de energia elétrica, uma conta de telefone, qualquer tipo de conta. São comprovações robustas, né, e documentais. Uma outra coisa interessante é aquela conta conjunta bancária. A gente estava comentando anteriormente. É uma boa prova? Sim. Então, por quê? Porque a gente não... E até, inclusive, é interessante falar. Por quê? Porque não era um namoro qualificado, mas sim uma união estável. E aqui a gente precisa demonstrar o quê para o INSS? Olha, era uma união duradoura, pública e contínua. A gente não era namorado e ficava junto ou dormia na mesma casa, não.
era com o objetivo de constituir uma família. É isso que o INSS quer saber, para poder equiparar o direito à pessoa que teria ali uma certidão de casamento. Uma outra questão importante aqui, que eu queria deixar claro para vocês, em relação à pensão por morte, é que após a emenda constitucional 103 de 2019, eu tive uma modificação na questão de quem vai receber do valor. Por quê, doutor? Lembra que antes lá da reforma, quando a pessoa falecia, o dependente ele receberia o valor que a pessoa que era aposentado, por exemplo, estava recebendo em vida. O que a reforma veio fazer e mudou substancialmente esse valor? Agora, a reforma fala o quê? O dependente ele vai receber por cotas parte. Como assim, doutora? Não estou entendendo. É assim. Então, eu, Letícia, o meu marido faleceu. Ou minha esposa faleceu. Antigamente, eu receberia 100% do valor da remuneração dele ou da aposentadoria dele. Hoje, não mais. Hoje, a lei fala o seguinte, Letícia, você vai receber 50%. E se você tiver outros dependentes, filhos, filhas, você vai receber a cota parte de 10% por filho até atingir o total de 100%. Passou disso, eu tenho 10 filhos, vou ter direito? Não. Não sei se eu me fiz clara aqui. Então, Letícia, 50% mais 10% por cada filho. Isso quer dizer que se eu tiver 7 filhos, parou. Eu não vou conseguir receber 110%, 120%. Não, a lei é clara. Chegou no 100%, acabou. Então, assim, isso implica de forma substancial no dia a dia da pessoa. Então, se o falecido ele tinha uma remuneração boa ou tinha um benefício previdenciário bom, isso é muito grave no dia a dia dessa família, desses dependentes. Uma outra coisa que mudou também é em relação à idade. Embora não tenha sido mudada com a reforma, mas sim em 2018, perdão, que é em relação à limitação da idade. Em 2015, não foi 2018, não foi 2015, foi na época da Dilma. Porque antes não importava a idade desse dependente. Então, e aqui é do dependente, não da pessoa que faleceu. Então, se o meu pai falecia, não importava a idade que eu tinha, né? Ou se o meu marido falecia, não importava a idade que eu tinha. Hoje, não mais. Por meio dessa lei, agora eu limito que esse beneficiário, que esse dependente, ele tenha uma idade, de acordo com a idade dele, vai ser quanto tempo ele vai receber o benefício. Como assim, doutora? Por exemplo, 45 anos ou mais, a pessoa que é dependente, ela vai receber de forma vitalícia. Se ela tiver menos do que 45 anos, o INSS vai escalonar e vai conceder o quê? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, veja também que é algo, uma modificação substantiva. Claro. Muito importante na prática. Né? Por quê? Porque eu não tenho mais de forma vitalícia essa segurança. Então, assim, eu digo que a pensão por morte, ao lado da aposentadoria especial, foram aí os benefícios, que além de eu gostar muito de fazer, os benefícios mais impactados, né? Porque eu estou, de um lado, impactando a vida daquele trabalhador que foi exposto a agente nocivo a vida inteira, e a gente vai falar um pouquinho depois disso, né, doutor? E, igualmente, de outro lado, eu estou impactando a vida do dependente, que vai ter, sim, um benefício bem menor. Perfeito, doutor. Eu acho que é importante quem está em casa, só para a gente zerar essa questão desse benefício, o fato do filho, do menor. Ele tem o INSS vai pagar para ele o resto da vida, vai ter uma data limite, vai ter um ano limite, porque a gente sabe que na esfera civil é diferente, né? O filho fez 18 anos, o pai não pode deixar de pagar. Ele tem que pleitear uma ação de exoneração. E muitas vezes o juiz vai determinar, conforme o caso, que continue essa pensão, principalmente se o filho ele exerce alguma faculdade, se ele se encontra em estudo. Então isso daí vai aumentar o tempo dessa pensão. E o INSS, só para a gente zerar esse assunto, ele tem uma data limite ou não? Na verdade, vai seguir ou não? É 18 anos? Como que funciona para quem está em casa? Essa é uma dúvida muito comumente recebida por nós, né? Por quê? Porque, conforme o doutor muito bem disse, os critérios da pensão por morte não podem se confundir com os critérios da pensão alimentícia. Então, quando a gente fala de idade, lá na lei de benefícios,
o filho, né, que teria, o dependente que teria direito, ele faz jus a esse direito até os 21 anos de idade. A única exceção é o quê? Se esse filho for inválido. Ou seja, completou 21 anos, está recebendo a pensão por morte da sua mãe e do seu pai, o INSS vai cessar esse benefício. Isso é automático. Diferente da pensão alimentícia, que eu preciso, né, doutor, de uma ação de exoneração de pensão. Porque não é de forma automática. O juiz não vai lá e falar, olha, fulano, deu 18 anos, deu 21 ou não está fazendo faculdade, não vai mais pagar. Não, vai ficar de eterno se você não entrar com uma exoneração de pensão. Então veja que são benefícios diferentes, embora que sejam para as mesmas pessoas, é o filho ou a filha, são âmbitos diferentes e leis diferentes. Perfeito. Então a sua aplicação no caso prático também, por óbvio, vai ser diferente. Aproveitando que a gente está falando da pensão por morte, doutora, existe um benefício que ele é praticamente irmão, né, na questão de requisito, né, é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele é um benefício para o preso, doutor, porque tem quem está em casa e fala assim, o preso ele cometeu um crime e mesmo assim ele vai receber, ou na verdade ele está equivocado. Todo mundo que foi preso está recebendo, como que funciona para quem está em casa, que tem esse mistério, que comenta, porque quando você se encontra num lugar de lazer, geralmente o pessoal quando quer falar desse benefício, eles criticam, né? Tem uma certa rivalidade, né? Exatamente, doutor. Eu costumo dizer, eu brinco, mas é uma brincadeira séria, que esse assunto ele nos traz assim muita discussão, muita briga, mas eu acho que é devido à falta de informação das pessoas. É o preconceito, né, a preconcepção de algo que as pessoas não têm noção do que seja e a falta de informação disseminada mesmo. Então, o benefício do auxílio reclusão, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, é um benefício para o dependente desse preso, tá? Ele não vai receber, ele não vai nem para o preso, ele não tem nem contato com isso. Quem recebe no INSS vai ser a esposa dele, a companheira, o filho, a mãe, enfim, o dependente dele. Outra coisa, necessariamente esse preso, ele teve uma contraprestação perante o INSS. Então, ele teve lá a vida inteira dele, ele teve essa contraprestação, ele verteu essa contribuição para o INSS. Não está sendo um benefício gratuito, né? Então, ele teve essa possibilidade, o INSS pegou essa contribuição e agora ele faz jus, a família dele faz jus ao benefício. Então, vejam assim, são informações que precisam ser ditas, precisam ser disseminadas. Não é nada de graça, não é nada porque o Estado é bobo, não. É porque está na lei, é direito dele, como qualquer outra pessoa que contribui aí para o Instituto. Algumas modificações que seria interessante a gente falar aqui, doutor, da questão do auxílio, a carência. Então, hoje, a gente não tem, antes eu digo, né, que era mais fácil. Hoje, obrigatoriamente, para a família desse preso, para o dependente, ter direito ao auxílio reclusão, ele precisa ter obrigatoriamente a carência de 24 meses. Né, que faz jus aí a 2 anos. Anterior à prisão, né, doutora? Perfeito, exatamente. Aliás, o nosso doutor aqui, que gosta bastante dessa área criminal, que vê bastante esse benefício. Anterior à prisão. Não adianta, eu estou preso agora, daqui para frente. Não, eu preciso ter essa previsão, eu preciso ter esse pagamento aí antes, né, da ocorrência da prisão. Um outro fator é em relação ao preso de baixa renda. Então, assim, quando eu tenho essa carência de 24 meses, eu preciso ver o histórico de remuneração desse preso. Se for de uma renda alta, ele não vai fazer jus. Então, é para todo mundo? A pessoa ganhava 5, 6 mil? Não. Presos de baixa renda. E um outro fator interessante que eu queria frisar aqui é em relação ao valor desse benefício. Pode ser qualquer valor, respeita o teto do INSS? Também não. É um valor de um salário mínimo. E todos os regimes, doutora, é porque quem está em casa, muitas vezes, fala assim, mas o preso está em liberdade, ele vai receber, ele está no semiaberto, ele vai receber, como que funciona? Todos os presos, em todos os regimes, ou não? Vai ter um critério que a Previdência vai focar. Isso é importante a gente deixar claro aqui, porque antes não era assim. Então, hoje, pela lei, apenas aquele preso que está sobre o regime fechado, que fará jus
ao auxílio reclusão. Então, a sua família vai fazer jus se ele está no semiaberto? Acho até por uma questão de justiça, né, doutor? Não. Né? Por quê? Porque quando ele está 100% enclausurado, ele não pode ter remuneração, ele não pode ter qualquer tipo de atividade remunerada. Então, assim, não está no fechado, então não tem direito. Essa é uma previsão bem clara da reforma da Previdência. Perfeito, bacana. A gente sabe que esse papo é muito importante, mas a gente está correndo contra o tempo para passar o máximo de informações para vocês. Eu gostaria de saber da doutora Letícia um pouco mais sobre a questão da aposentadoria especial. E aí, se ela pudesse me falar também sobre a questão, diferenciar, né? Como que funciona essa questão da aposentadoria comum, da especial, se tem alguma diferença, que quem trabalha de forma insalubre vai ter direito de se aposentar com menos tempo, se existe um documento tão falado por quem está em casa, que é o PPP, o que significa isso, como que faz para requerer, se é importante, se não é, como que funciona, qual que é o momento que o funcionário ele pode requerer. O que você tem a dizer, doutora, a respeito de diferenciar um pouco a questão da aposentadoria normal em comparado à aposentadoria especial? Isso, vamos lá então. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria que a pessoa ela trabalhou exposta a agentes nocivos, seja de natureza química, física ou biológica. E aqui vamos exemplificar, é o mecânico, né, é o eletricista, é o rapaz que trabalha no posto, o frentista, né, ele está exposto ali a agentes químicos, é o dentista, mesmo ele sendo autônomo, é o médico, é o enfermeiro. Então, assim, são várias profissões que têm esse direito e por conta desse histórico, com mais agressividade desses agentes para a vida e para a saúde desse trabalhador, é que essa pessoa tem direito à aposentadoria especial e, por ser conseguinte, ela vai aposentar com menos tempo. Então, a gente tem a separação da aposentadoria especial e a aposentadoria comum. E aqui, só fazendo um adendo para não confundir, que nós também temos com a nomenclatura da aposentadoria especial, que é dos professores. Normalmente eu tenho a redução de 5 anos aí para homem e para mulher, só para a gente não confundir aqui. Então, também é configurada como uma aposentadoria especial, porém de professor. Então, só retornando nos agentes, então eu faço jus. E aí, perante, né, a lei, eu posso ter aí o tempo de 25 anos, que é o mais comum, de 20 anos ou de 15 anos, essa redução. E o que a reforma da Previdência nos fala? Ela fala assim, olha, antes da emenda constitucional 103 de 2019, eu não tinha uma idade mínima para me aposentar. Então, se a Letícia era enfermeira, e ela trabalhou durante 25 anos cravados lá no hospital, no HC, ela teria direito à aposentadoria especial com 25 anos. Ótimo, maravilha. Era uma aposentadoria, assim, ao meu ver, a mais benéfica e justa. Por quê? Porque a pessoa, de fato, ela levou a saúde dela, a vida dela exposta. Então, assim, nada melhor, nada mais correto do que ela ter, perante o INSS, reconhecido esse direito. O que a reforma fala pra gente? Letícia, você vai poder se aposentar, porém agora você vai ter que ter o quê? Uma idade limite, mínima. Então assim, você vai ter o direito, porém eu vou dificultar, eu vou colocar uma idade lá na frente. E qual idade vai ser essa, doutor? Para os 25 anos, que é a mais comum, a Letícia vai ter que ter 60 anos no mínimo. E aqui, você que está assistindo a gente, deixa eu explicar algo que as pessoas elas se confundem muito. Eu tenho 3 períodos diferentes, isso para qualquer tipo de aposentadoria. Eu tenho o período do direito adquirido. O que é direito adquirido, doutora Letícia? Direito adquirido é quando você, segurado, fazia jus ou faz jus àqueles requisitos antes dos critérios novos da lei. Ou seja, a lei não foi lá no 13 de novembro de 2019? Se você, no 13 de novembro, já tinha todos os requisitos... 25 anos de atividade especial. Já tinha 25 anos lá no HC. Já tinha. Posso me aposentar? Posso. Porque as pessoas confundem, doutor, com o quê? Ah, eu não me aposentei, eu tinha o direito ao tempo, não me aposentei porque eu não quis. Mera liberalidade do segurado. Posso? Posso. Agora, eu vou ter que obrigatoriamente estar numa regra de transição ou na regra nova? Não.
Isso é muito importante, que muitas pessoas não entendem essa diferença. Por isso a importância de sempre procurar um profissional especializado. Porque às vezes a pessoa não sabe que já poderia estar aposentada. Perfeito, doutor, isso é muito importante. E para quem trabalhou misto? Uma pessoa trabalhou 15 anos na atividade especial e antigamente ela poderia usar esse tempo e fazer um cálculo para valer o mesmo tanto, reverter para um tempo comum? É válido isso hoje? Dá para a gente mesclar ou não? Agora tem requisitos? Como que funciona para você que está em casa? A gente sabe, tem gente que não vive em uma única função, passou por diversas funções e dentro dessas, uma função ou outra foi na questão especial. E dá para a gente aproveitar, converter isso em favor do segurado? Esse é um caso muito interessante. Então, vamos exemplificar o frentista que eu estava falando. Hoje, o seu João, ele é frentista até hoje, e ele foi durante os últimos 15 anos. Ou seja, estava exposto a agente nocivo. Por esse período, ele teria direito à aposentadoria especial. Porém, antes de ser frentista, o seu João, ele trabalhava numa loja. Ou seja, esse período é comum, não é especial. O que a reforma da Previdência vem nos dizer? Olha, seu João, até a promulgação lá da reforma, o senhor poderia fazer a conversão e juntar o tempo. Como assim? Você poderia pegar o tempo que você trabalhou especial, converter para se tornar comum. Hoje eu posso fazer isso? Não. Hoje, ou o seu João ele vai optar por estar 100% na especial, se ele não tinha o direito adquirido, ou 100% na comum. Veja o quão ruim isso foi para o segurado. Exatamente para aquela pessoa que não tinha direito adquirido. Está no meio do caminho, está na regrinha de transição. Então, esse seu João, para ele, nesse caso aqui em específico, vai ser mais benéfico ele aposentar 100% na especial. Porém, ele vai ter que ter os 60 anos de idade. Porque para frentista ele precisa ter o quê? 25 anos o mínimo de exposição a agente nocivo, mais 60 anos de idade no mínimo. E não tinha essa limitação de idade antes. E não tinha essa limitação. Por isso que eu falo que era uma aposentadoria muito boa. Por quê? Eu não tinha idade. Quantas pessoas novas se aposentavam? Hoje não mais. Com certeza, doutor. E falando só do regime geral, existe regime próprio também? Tem uma diferença para quem está em casa, assim, entender? Tem como eu acumular os dois ou eu tenho que optar por só um? Como que funciona? Eu consigo aproveitar um tempo do regime geral, no regime próprio? Como que funciona para quem está em casa que passou num concurso público e no qual a cidade tem o seu regime próprio, doutora? E trabalhou muito tempo. Será que vai ficar tudo perdido ou tem como ele averbar? Não sei, o que aconteceria? Isso, doutor, exatamente. Então, vamos lá. Quando a gente fala de previdência social, a gente precisa ter em mente que eu tenho aí uma tripartição. Então, a previdência social no Brasil, ela engloba tanto o regime geral da previdência, como o regime próprio, como a previdência complementar, que eu opto ou não por ela. Então, quando eu falo de uma pessoa que ela trabalhou, por exemplo, nos 3 âmbitos, ela trabalhou no município, ela trabalhou no seletista e ela trabalhou na federal. Ela pode sim, por exemplo, posteriormente, ter 3 aposentadorias, desde que sejam âmbitos diferentes. Perfeito, doutor. Então, um professor que ele é concursado da prefeitura, exerce um cargo de escriturário, também exerce um cargo de professor na questão particular e recolhe, ele conseguiria ter 3 tipos de aposentadoria diferentes. Seria isso? Isso, exatamente. Por quê? Porque se for em âmbitos diferentes. Uma coisa que me veio agora à mente com esse exemplo, vamos exemplificar aqui em Marília. Eu tenho uma professora que ela trabalhou um tempo seletista e ela é agora funcionária pública municipal, que ela vai se aposentar pelo IPREM. Se ela teve um tempo na iniciativa privada como professora, ela pode pegar uma certidão de tempo de serviço e pedir para o IPREM aqui em Marília reconhecer esse tempo de professora. Ela vai continuar, ela vai fazer jus à aposentadoria especial de professor. Porém, algo que é importante a gente dizer aqui, que muitas pessoas confundem, é que se hoje ela é professora e lá atrás ela estava com uma aposentadoria comum, então ela trabalhava numa loja ou era uma secretária, ela não vai poder utilizar esse tempo
na prefeitura para encaixar na especial. E isso parece óbvio, mas muita gente não sabe por quê. É especial exatamente por conta dela ser professora. Não tem por que a lei permitir eu pegar um tempo comum e jogar no tempo de professor e falar, ah, eu posso me aposentar. E lembrando aqui que os requisitos do estatutário, né, então do regime próprio, por exemplo, aqui de Marília ou do estado de São Paulo, é diferente do regime geral, exatamente porque ele traz mais requisitos. Então, quando lá na Previdência Social, no INSS, eu tenho hoje o requisito idade e o requisito tempo de contribuição, no regime próprio, normalmente eu tenho mais. Eu tenho que a pessoa ela precisa ter a idade, ela precisa ter o tempo mínimo, que seria a carência, e ainda ela precisa ter um mínimo de tempo naquela função que ela pretende se aposentar. Então, assim, só a título de resumo, eu tenho, como eu disse, o regime próprio, o regime geral, e esse regime próprio é dos entes federativos, né? Dos municípios, dos estados e da União. Então, é bem interessante, se a gente trouxer isso, por exemplo, para Marília, a gente tem, inclusive, a nossa reforma que nós tivemos, e é uma previsão da própria reforma federal, da emenda constitucional, que após a reforma, os entes federativos precisariam fazer as suas respectivas reformas, e no prazo de 2 anos, e foi feito em Marília. Muitas pessoas perguntam, foi ruim, foi bom? Sem entrar tanto no mérito, foi muito parecida com a nossa federal. Nós tivemos aí algumas coisas diferentes, a gente teve o aumento da alíquota de 14%, que ficou igual para todas as pessoas, então eu não tive um escalonamento parecido com o imposto de renda, que é de acordo com a remuneração de cada servidor. Eu tive a questão das regras de transição, que foi ruim, porque eu tenho a previsão aqui em Marília, no regime próprio, apenas de 2 regras de transição. Então, dessa forma, eu tenho a regra do pedágio 100% e a de pontos ou pontuação. Enquanto lá no INSS, eu tenho a previsão de 5 regras de transição. Então, algumas coisas foram para pior, infelizmente. Nós temos, sim, essa reforma. E volto a dizer, muitas pessoas ainda me perguntam, eu tenho direito adquirido ou eu não tenho... Isso a gente precisa fazer um planejamento previdenciário, tá? Então, assim, a regra nova, voltando naquela questão que eu tinha falado para vocês, direito adquirido, regra de transição e regra nova. Para quem que é o direito adquirido? Para quem já fazia jus àquele benefício antes de entrar em vigência, independentemente se você tinha ou não requerido o seu benefício. Regra de transição é quem está no meio do caminho. Faltam 5, faltam 2, eu não tinha como preencher os requisitos. Estou no meio do caminho, eu vou me encaixar numa regra de transição. E uma parte terceira, regra nova, 100% nova. Então, eu sou servidor de Marília, eu vou entrar o ano que vem, ou entrei agora. É regra nova? Sim, eu não estava inserido no sistema. Igualmente lá na Previdência, eu não pagava o INSS, eu não estava inserido, eu nunca tive uma contribuição, sou novo. Regra nova. Então, isso assim são explicações de suma importância para você saber de fato qual é o seu direito, quando você vai obter a sua aposentadoria e qual regrinha é aplicável aí no seu caso. Doutora, na verdade é muito complexo, né? Eu sei que quem está em casa, a gente está jogando muito conteúdo, eu sei que é complicado até para outros profissionais do direito, né? Então, conforme a doutora Letícia comentou, é importante você sempre procurar um advogado capacitado, especializado, que vai poder te auxiliar, vai poder te acompanhar nessa trajetória, porque a gente sabe o tão quanto é importante, mas tudo que é bom tem que terminar, né? Foi um prazer hoje ter a doutora aqui comigo, com você, com nós, com todos nós, né? Aqui no Debate Geral. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ter esse conhecimento. Espero que quem está em casa nos assistindo possa também ter se identificado, aproveitado essa informação e com certeza divulgar, né? Porque a gente sabe o tanto que é difícil, né? Essas questões, né? Quem depende, quem conhece alguém que está sem uma atividade, quem que está sem condições financeiras, com certeza vai ter o direito, né? E tem uma enfermidade ou já é um idoso, vai ter o direito sim ao LOAS, um auxílio doença. Então tudo isso que a gente explanou hoje foi para você, para ajudar você, né, doutora? E eu gostaria de terminar e agradecer imensamente a sua presença.
foi, assim, além de colega de profissão, é uma profissional que eu admiro e tenho, assim, o enorme prazer de hoje poder estar aqui ao seu lado. Eu que agradeço, eu agradeço novamente o convite, eu te admiro muito, da mesma forma, o Arthur, que tem assim uma carreira brilhante, é um jovem advogado muito renomado, muito respeitoso, inteligente, então acho que só tem assim a brilhantar cada vez mais o seu caminho. Uma grande oportunidade de estar aqui, eu de pronto aceitei o convite, te desejo muito mais sucesso a cada dia mais. Obrigada a todos vocês que nos assistiram, espero ter esclarecido alguma coisa. Eu brinco que previdenciário, além de ter muita coisa, todo dia está mudando. É uma área do direito muito mutante e nós estamos aqui sempre para esclarecer a população de forma geral. Então, o meu muito obrigada. Agradeço a você, muito boa noite e acompanhe a gente toda segunda-feira. O debate geral passa na TV Marília e eu espero você toda semana aqui com a gente. Boa noite.